Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, é com imensa alegria que eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, mais uma vez, nessa terça-feira, queridos, ensolarada, né? Um dia bastante quente, nós estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus ao teu coração. Está aqui comigo, pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora Neuza. Paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os amados que estão aí do outro lado. Mais uma terça-feira, mais um dia, né? Mais uma semana que nós começamos na presença do nosso Senhor. E com certeza vai ser bênção essa semana. Entramos aí um mês, né, de setembro, acabamos o mês de agosto, entramos no mês de setembro. E nós já estamos aqui profetizando que esse mês vai ser mês de vitória, de muita bênção para as nossas vidas, pastor, em nome de Jesus. Graças a Deus, a gente agradece a Deus, queridos. Nós iniciamos mais um mês de setembro, né? Encerramos aí o mês de agosto, agora dia 31, e com muita alegria. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, um mês aí abençoado, um mês de muita bênção, de muita prosperidade, de muita saúde espiritual, porque às vezes a gente pode até ter dinheiro, mas se a gente não tiver bem espiritualmente, a gente não consegue vencer, a gente não consegue avançar, a gente não consegue romper. Então a vida espiritual, ela é muito importante nos dias que a gente está vivendo, porque senão a gente não consegue romper os obstáculos, o dia a dia, os desafios que a vida nos proporciona. Então é importante, querido, a gente estar bem espiritualmente, para que não só a gente se sinta bem, mas as pessoas que estão à nossa volta também se sintam bem, pastor. É verdade, pastor. Assim a gente consegue transmitir paz, né? Porque muitas das vezes o mundo, ele vive numa correria tão grande, e se a gente não tiver bem conosco mesmo, com o Senhor, a gente não consegue transmitir essa paz, essa alegria, e isso é essencial, querido, porque no mundo de correria, de tanta dor, tanto sofrimento, nós que somos cristãos temos que ter essa paz no nosso coração e transmitir para aqueles que estão ao nosso redor, que eles possam sentir que verdadeiramente aquele que tem Cristo tem paz, ele tem o aconchego do Senhor, e isso é muito importante. Nós tivemos um final de semana abençoado, um culto abençoado para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, vários irmãos participando com a gente na primeira e na segunda reunião, e a gente fica grato a Deus pela vida dos amados. E eu quero aqui nessa noite orar com você. Aleluia, quero que você, Jesus, junto comigo, estejamos aqui orando e agradecendo o nome santo do Senhor. Glória Querido Deus, amado e soberano Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos aqui externar, ó Deus, as nossas orações, ó Pai, a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que estão nos ouvindo neste momento, ó Pai, que o Senhor venha nos conceder a bênção, que esses momentos que vamos estar aqui juntos passando, ó Pai, o Teu Espírito Santo esteja falando Aleluia. Conosco através da Tua palavra. Por isso, nessa noite, alcança todos que estão nos assistindo, ó Deus, é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Mas tem gente com a gente aí, pastora Neuza, quem tá aí com a gente? A irmã Elisângela, né, que desde o comecinho tá aí ligadinha, que Deus abençoe ela. O irmão Aleandro, o irmão Elias, cadê? Monteiro também está aí ligadinho conosco. Aleluia. Que Deus abençoe todos vocês, querido. E os demais vai chegando daqui a pouquinho, aí a gente vai mandando mais abraço aí para vocês. Você talvez está aí assistindo, você, né, não fez nenhum comentário, não deu nenhum apertãozinho aí, né, para nós saber que você tá aí. Mostre que você tá aí, querido. Essa semana, pastor, alguém falou assim: vocês não mandaram nenhum alô pra mim, mas se você não comentar, a gente não sabe que você tá aí do outro lado, nos assistindo, por isso que a gente não cita o teu nome. Mas vai meu abraço para todos vocês que tá aí ligadinho conosco, amém? Nós fomos até fazer uma visita na casa de uma pessoa e a irmã falou que estava lá nos assistindo, mas não comentou. Então eu peço para os irmãos que estão aí do outro lado, participe, Aleluia. Comente, aperta esse coraçãozinho aí, aperte esse joinha aí, compartilhe essa live e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a minha Bíblia, hoje nós vamos falar de um tema que inclusive está aí, é o tema da live de hoje, o perigo da indiferença espiritual. Talvez você vai falar, pastor, mas o que é isso? Nós vamos falar de um tema que é comum acontecer no meio de nós cristãos.
É comum você ver isso acontecer no nosso meio hoje. Isso já aconteceu talvez comigo, amém? A gente, às vezes na nossa inexperiência, a gente já cometeu essa fraqueza. Você que está aí do outro lado também, às vezes por uma falta de experiência também comete essas fraquezas. E o Senhor colocou no meu coração hoje da gente falar um pouco sobre o perigo da indiferença espiritual. Então pegue sua Bíblia, abra ela comigo em Mateus 21, 28. Nós vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus e vamos falar um pouco, meditar um pouco. Eu estava hoje preparando essa palavra para ministrar aos irmãos e o Senhor queimava o meu coração sobre essa passagem e eu quero compartilhar ela com vocês. A palavra de Deus diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele, diz a palavra do Senhor. Então você observa, queridos, é uma passagem talvez quase não pregada, uma parábola, e como Jesus em todo o seu ministério aproveitava as oportunidades para ensinar não só os seus discípulos, como aquele que estava à sua volta, não foi diferente aqui. Então Jesus agora está ensinando a quem? Está ensinando aos religiosos da época, porque a Bíblia diz que ele já vinha ensinando os publicanos, a Bíblia diz que como é que fala aqui? O texto diz aqui, os publicanos, as prostitutas, ele já vinha ensinando. E eles ouviam a palavra e se convertiam. A Bíblia diz que aceitavam, se arrependiam, tomavam atitude, mudavam de posicionamento. Porém, a Bíblia diz que os religiosos não. Então Jesus vem aqui agora e conta uma parábola, né, a respeito de um homem que tinha uma vinha e chamou trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Só que o principal trabalhador dessa vinha não eram as pessoas que estavam de fora, mas os seus próprios filhos. E um deles disse ao pai: pai, eu vou. E a Bíblia diz, o primeiro diz: pai, eu não posso ir. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu e depois acabou indo. E o segundo diz: pai, eu vou. E acabou não indo fazer o trabalho ou cuidar da vinha, ou qual a parábola está mencionando. Porém, qual é aqui, pastor? É a indiferença. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Por quê? Porque o pastor Carlos está aqui pregando, a pastora Neuza vai comentar aí daqui a pouco, mas às vezes as pessoas pensam que quando às vezes um homem ou uma mulher fala em nome de Deus, ou através de Deus, né? Deus nos usa pela sua infinita misericórdia, muitas das vezes as pessoas não tomam conta, as pessoas não dão valores, as pessoas fazem indiferença, né? E a Bíblia está repleta de pessoas indiferentes, pessoas que não acreditaram na profecia, pessoas que não acreditaram nas pessoas que não acreditaram na palavra, nos profetas, nos grandes servos de Deus e foram indiferentes à parábola ou à palavra de Deus. Então, nós queremos nessa noite meditar um pouco sobre isso e eu quero aqui nessa noite começar falando um pouco dessa passagem, porque é muito comum, a Bíblia nos fala aqui, quem é os que falam que vai trabalhar na vinha, ou que melhor dizendo, que não vai trabalhar, mas depois se arrependeram em vão. São os pecadores, são as prostitutas, sabe aquelas pessoas que falam assim, ó, eu nunca vou botar o pé dentro de uma igreja evangélica, você nunca vai me ver lá, mas um dia ele se arrepende, e a Bíblia diz que ele, a partir do momento que ele se arrepende, ele alcança a misericórdia, e ele vem, e amanhã ou depois você vê essa pessoa, pastora Neuza, dentro da igreja, pregando, cantando, amém, dando um testemunho, mas a Bíblia fala do segundo também, a Bíblia fala daquele que muitas das vezes fala, né? Eu vou e acaba não indo. Então tem pessoas que às vezes falam que eu estou servindo a Deus, eu estou, como diz assim, namorando o evangelho só. Eu conheço um pouco do evangelho, mas o que o Senhor quer não é só conhecimento,
é arrependimento, pastora Neuza. Verdade, pastor. E aqui a gente observa bem, né, que esse pai, ele chama esses dois filhos e pede para que eles vá trabalhar, né? E o primeiro, ele já tem uma resposta bem na ponta da língua: não, eu não vou. Mas logo em seguida ele se arrepende do que ele falou e ele vai trabalhar, né? E o último ali fala: não, pai, pode deixar que eu vou sim, pode contar comigo, né? E depois ele acaba não indo. Então há um perigo muito grande, né? Porque esses dias o Juliano até pregou isso ali na igreja, né? Há um perigo muito grande em ouvir e escutar. É verdade. Né? O primeiro ele ouviu. Aleluia. E o outro, aliás, o primeiro ele escutou e o outro ele ouviu. Então, quando a gente ouve só, a gente não obedece. Quando a gente escuta, vem o arrependimento e aí a gente obedece. Então esse é o perigo. E o pastor está falando das pessoas aqui que muitas das vezes rejeita, né, o chamado de Deus. Há aquelas pessoas que elas é empolgadas, né, pastor? Eu vou fazer. Tudo que você chama, eu vou fazer sim. Mas acaba não fazendo, largando, caindo, deixando pela metade. E esses o pai não se agrada. Porque muitas das vezes é melhor nós falarmos que não vamos fazer e fazer aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, porque a palavra diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aleluia. Então nós temos que estar pronto para não só escutar, mas não só para ouvir, mas para escutar a voz do Senhor, porque quando nós escutamos, nós obedecemos e fazemos aquilo que o Senhor tem chamado no nosso coração. Eu me lembro que quando nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, a primeira palavra que veio na minha boca foi não, né? Eu pensei em dizer não, porque eu sabia que era sofrido. A gente acompanhava os nossos pastores ali em Londrina e eu conhecia muito bem a vida da minha pastora, a pastora Vera, e sabia que não era fácil, porque a obra do Senhor, ela é árda, ela é sofrida. Mas eu me arrependi em seguida, falei: não, eu vou sim, se o Senhor me chamou, eu vou sim e vou fazer. Então eu ouvi, mas eu também escutei a voz do Senhor. Então nós temos que obedecer e não ficarmos dizendo: eu vou fazer e não faço, eu vou fazer e não faço. Deus não se agrada. O grupo do eu vou fazer é o grupo dos religiosos. Esses dois moços aqui, eles representam um grupo daqueles que se arrependem, que falam que não vão e acabam se arrependendo e tomam a posição e vão, e o grupo dos religiosos, aqueles que sempre falam: eu vou, né? Eu vou me comprometer, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e no fundo é indiferente à palavra de Deus. Eu vou citar um exemplo para você aqui de Jonas. Jonas, quando Deus falou com ele, Deus não mandou recado por ninguém. Deus foi diretamente a ele e falou para ele. Porque tem muitas pessoas que estão me assistindo aqui agora que não é o pastor Carlos, talvez, que já falou com você. O próprio Deus já falou com você. O próprio Deus já te sacudiu. O próprio Deus já mexeu com você nas madrugadas, com as suas estruturas, em sonhos, já mostrou para você o que ele quer de você, mas você é indiferente. Você muitas das vezes é resistente. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas foi indiferente. A Bíblia diz que o próprio Deus falou com ele, não, eu não quero. Então onde que ele foi? A Bíblia diz que era para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, quer dizer, foi indiferente. A indiferença dele criou uma barreira, se eu posso assim dizer, circunstâncias na vida que ele teve que passar que não era preciso. Por quê? Pela indiferença dele à voz de Deus. E nessa noite, talvez eu estou falando com muitas pessoas indiferentes, pessoas que Deus já falou com você uma vez, Deus já falou com você duas vezes, e você continua sendo indiferente e resistente à palavra de Deus, pastor. Isso acontece muito, pastor, né? E a gente tem que obedecer. Eu me lembrei aqui de Amós, né? A palavra do Senhor nos fala no livro de Amós, capítulo 7, Aleluia. versículo 14, que Amós, ele vai ali se justificar o porquê que ele está profetizando para Israel, porquê que ele está anunciando a palavra do Senhor naquele lugar. Quem era Amós? Amós era simplesmente um cuidador de boi. Ele fala: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas sim um boieiro. Tem Bíblia que diz que ele era um boieiro. Aí, na realidade, ele era um cuidador de animais, né? Ele morava numa cidadezinha pequena, uma cidadezinha chamada Tecoa, muito pequenininha essa cidade, e do meio do gado, do meio da lavoura, porque a história dele vai nos dizer que ele também era cultivador, né, de sicomoro ou de fígado, né, para que você entenda melhor. Ele era cultivador de fígado, cuidava ali dos bois, mas ali o Senhor chamou ele e mandou ele ir trabalhar na seara dele. E Amós ele não resistiu à voz de Deus. Amós, ele ouviu e ele escutou a voz
voz do Senhor, porque ouvir você não faz, escutar você vai fazer. Ele largou tudo ali e ele foi profetizar. Ele não era profeta, ele não era filho de profeta. Naquela época havia-se um legado, quem era profeta, seu filho seria um profeta. Era uma linhagem, né, de profeta, de sacerdotes, mas Amós não. Amós ele só foi porque ele obedeceu a voz de Deus. Então a palavra ela vai nos ensinar que ele se sujeitou, né, a Deus. Ele teve ali uma sujeição a Deus. Ele obedeceu, ele submeteu ao chamado que o Senhor fez na vida dele. Então ele fez muito além. Ele foi um homem extraordinário. Há a diferença, né, daquele que esses dias eu ainda perguntava para os jovens, qual a diferença do extraordinário e do ordinário? Não tô xingando não, tá, irmão? Mas o ordinário é aquele que só faz o simples, o normal. Mas Deus está à procura de homens e de mulheres extraordinário. Assim Aleluia. como Amós foi extraordinário. Ele morava ali simples, um simples fazendeirozinho pequeno, mas ele largou tudo para ir fazer a vontade de Deus. Então tem muitas pessoas, irmãos, que querem fazer a vontade de Deus. Mas entre querer fazer a vontade de Deus e submeter a vontade de Deus é uma coisa muito diferente. Entendeu? Há um espaço muito grande. Aí tem muita gente hoje que gosta de servir a Deus, que busca estar na casa de Deus, mas o fato não é esse, o fato não é você. O que Deus ele quer ver de nós não é somente o nosso posicionamento, mas o nosso comportamento, o nosso testemunho, entendeu? Não só perante a nossa família, mas perante as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, entendeu? E principalmente diante de Deus. Então nós observamos aqui que esses dois moços, eles representam dois grupos de pessoas. Eles representam a nação de Israel e eles representam as prostitutas e os publicanos, aqueles que não querem, que não vão, que a princípio diz que não quero saber disso, mas no fundo eles se arrependem depois e aceitam. Mas os religiosos, né, que eu posso dizer assim, os judeus, os israelitas, eles diziam que iam, que obedeciam, mas no fundo não comprometiam, não tinham comprometimento. E tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que fazem propósito com Deus. Não, esse ano eu vou mudar. Esse mês eu não vou mais, não. O diabo não me pega mais dessa maneira, não. Eu não vou levantar minha cabeça. Mas às vezes nós temos que tomar cuidado para nós não sermos apenas religiosos. Amém? O Senhor não gosta de pessoas indiferentes. Não é que ele não gosta, irmãos. Ele ama a todos. Entenda isso. Talvez não venha torcer o que o pastor vai falar aqui. Ele ama a todos. Mas há muitas pessoas que elas são teimosas, elas são insistentes, e elas muitas das vezes elas querem lutar contra Deus, e todo mundo que lutou contra Deus na Bíblia não permaneceu. É isso que nós estamos querendo que você entenda. Então você quer permanecer, você quer ser vitorioso, você quer ser um homem ou uma mulher de sucesso espiritual, não é financeiro só não, porque se a sua vida espiritual não estiver bem, nada na sua vida física vai bem. Então que você nessa noite, em nome de Jesus, venha receber essa palavra. Eu me lembro aqui de Balaão. A Bíblia diz que quando chamaram ele para profetizar contra os servos de Deus, contra a nação de Israel, a princípio ele falou não, mas depois a Bíblia diz que ele se tornou um homem diferente, já não quis mais ouvir mais a voz de Deus, não quis mais talvez tomar um pouquinho mais de conhecimento que o que ele estava indo fazer era uma besteira, que a direção que ele estava indo porque tinha pessoas tentando influenciar ele. Então o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem, mulher de Deus, amados, nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Jesus. Amém? A pastora estava falando aqui e é uma realidade. O nosso começo, no começo da nossa caminhada, nós que somos muitas das vezes no começo da nossa conversão, a gente faz muita besteira, a gente é muito indiferente à voz de Deus, mas depois com o passar dos anos, o Espírito de Deus vai nos dando experiência, a gente vai amadurecendo e aí a gente começa a entender mais a vontade de Deus. Então quando Deus fala, a gente já sabe que é Deus que está falando. A gente não quer ser indiferente, pastora Neuza, à vontade do Senhor. É verdade, pastor. E aí a diferença de ouvir e escutar, né? Quem ouve só, ele deixa por qualquer coisa. Ele para por causa de uma luta, ele desiste do chamado do Senhor. O chamado não faz diferença para ele. Agora, aquele que escuta a Deus, ele jamais vai desistir. Ele jamais vai desistir. Ainda hoje eu estava estudando um pouquinho sobre a vida de um grande homem de Deus que viveu na nossa época. Morreu agora em 2018, né? Estava comentando aqui com o pastor sobre a vida de Billy Graham. Quem
era esse homem tão grande, né? E eu estudando um pouquinho sobre a vida dele, eu dizia, Deus, esse homem foi um homem extraordinário, porque ele escutou a voz do Senhor, um menino ainda jovem, um menino ali de seus 10 anos, de família pobre, e de repente a sua professora leva ele, né, para visitar a Inglaterra, e quando ele chega ali, eles vão visitar a casa de John Wesley, né, que é um homem muito conhecido, um grande homem de Deus que passou por essa terra também, e ali eles falando para ele, né, John Wesley era um homem que só orava 4 horas por dia, e no lugar que ele orava, no pé da sua cama, a casa era de madeira, tinha lá 2 buracos bem grandes na madeira, e a professora diz aqui era onde ele orava. E quando ela está voltando para casa, ela tá aquele menino, ela vai fazer a contagem dos alunos, faltou uma criança, e quando ela volta para lá, de volta para casa, lá ela acha aquele menino de joelho dobrado, naquele mesmo lugar que John Wesley orava, clamava ao Senhor, e ele dizia, Senhor, eu tô te ouvindo, e eu vou fazer o que o Senhor quer, mas faça de novo o que o Senhor fez na vida desse homem, faça na minha. E ele viveu aí seus 99 anos, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo, um grande evangelista, um dos maiores da nossa época, foi morar com o Senhor em 2018, mas ele escutou a voz de Deus e fez. Deus pode fazer na nossa vida também, mas nós temos que dar ouvido, e quem realmente escuta a voz de Deus, ele não para por luta, ele não para por perca, ele não para por nada, porque vai vir as vitórias, mas vai vir as percas também, mas aquele que escuta a voz do Senhor, ele vai avante. Não podemos ser indiferentes à voz do Senhor, como o pastor disse, final de ano, estamos aí aproximando, e é fácil, principalmente agora, pastor, final desse ano, porque depois da pandemia, né, vai ser tanta promessa pro Senhor, Senhor, eu vou fazer isso esse ano eu vou fazer isso, mas será que realmente nós vamos fazer o que o Senhor tem mandado? Então muitas das vezes é melhor nós não falarmos e fazermos do que prometer um monte de coisa e não fazer nada pro Senhor, largar tudo pela metade, porque é muito fácil, né? A gente não larga emprego, a gente não larga nada, a gente só larga as coisas do Senhor. Então, querido, nós não podemos ser indiferente à voz do Senhor, ao chamado do Senhor. A gente, no começo da nossa fé, todos nós, irmãos, a gente está no ministério trabalhando já há algum tempo, eu confesso dizer para os irmãos que isso foi nos aprimorando. Né, eu me lembro que quando eu era presbítero, né, eu estava sempre ali do lado do pastor Wilson Londrina, auxiliando, atendendo, pregando, abrindo culto, fazendo os trabalhos do Senhor. Quando eu fui separado a pastor, eu vi que o ministério pastoral é totalmente diferente do ministério de presbítero, entendeu? Não tinha nada a ver com o ministério daquilo que eu estava fazendo. O lugar onde o Senhor estava me colocando agora ia muito além daquilo que eu imaginava. Eu achava que continuaria a mesma coisa, não é, entendeu? Porque o ministério do presbítero tá ali, auxilia aqui, ora ali, expulsa um demônio aqui, faz uma visita ali, amém. Agora o ministério pastoral ele vai além, porque ele fala, o ministério pastoral fala do cuidado, fala da oração, fala da visita, fala do ganhar almas para o Senhor e de um relacionamento espiritual que nós precisamos ter com o Senhor. Então, o ministério, por si só, a responsabilidade puxa a gente para um nível que muitas das vezes as pessoas não têm noção o que é isso. É um preço muito alto, é um preço, eu diria que só o Senhor para ter misericórdia das nossas vidas. E a gente tem que manter o nível. O problema das pessoas hoje é que elas se convertem, elas não mantêm um nível espiritual. Então, assim como elas recuavam com as coisas do mundo, né? Assim como elas diziam não para as coisas do mundo, assim também elas dizem não para Deus, elas dizem não para a palavra de Deus, elas dizem não para os propósitos de Deus, mas elas querem ser abençoadas. Então nessa noite, querido, em nome de Jesus, mude a sua visão, mude o seu comportamento, seja um homem visionário, seja uma mulher visionária. Atrás de você tem pessoas, atrás de você tem filhos, atrás de você tem família, e essas pessoas se espelham no teu testemunho e na palavra que você pronuncia dentro da sua casa. É verdade, pastor. Às vezes, antes do chamado, as pessoas, elas têm um desejo tão grande, né? Eu quero chegar ao ministério, eu quero chegar ao ministério. Mas aí, depois que elas são ali ordenadas àquele ministério, às vezes relaxa, né? E não podemos ser assim. Eu me lembrei aqui agora, pastor, de Estevão. Verdade. Estevão foi um homem extraordinário. Ele não foi um ordinário, ele foi extraordinário. Por quê? Estevão, ele foi escolhido para quê, querido? Ele foi escolhido entre aqueles 7 para servir as viúvas, para levar a cesta básica, né? Simplesmente o ministério de Estevão era esse, era pegar a cesta básica e levar na casa das viúvas, dos órfãos, era atender as pessoas para que os apóstolos pudessem dedicar mais à palavra do Senhor.
Mas ele ficou só nesse chamado dele? Não, ele não ficou. O pastor falando aqui, eu comecei a imaginar Estevão chegando lá na casa da viúva e talvez tinha alguém enfermo, ele botava a mão, ele orava, a pessoa andava, ele fazia maravilhas e sinais, e quando ele voltava, né, talvez Pedro perguntasse, se eu estou falando com as minhas palavras, porque foi o que o Senhor colocou aqui agora, talvez Pedro perguntava para ele, e daí, entregou todas as cestas? Entreguei, o cego enxergou, o paralítico andou, o surdo ouviu, o mudo falou. Por quê? Porque ele era um homem extraordinário, ele não ficou preso só no chamado dele, ele não ficou amarrado só no chamado. O meu chamado é só entregar a cesta básica, o meu chamado é só levar alimentação para os órfãos. Não, Estevão, ele viu além, e nós temos que olhar além do que o Senhor tem na nossa vida. Aleluia. Ele nos chama, ele nos capacita. Agora, querido, nós é que temos que ir fazer além, ser uma pessoa extraordinária no mundo que nós vivemos hoje, né? Então, isso fala muito ao meu coração. Nós temos que escutar, obedecer o chamado do Senhor e não fazer indiferença. Ah, mas o Senhor me chamou só para cuidar da porta. Não, querido, não existe isso. O Senhor me chamou só para limpar o banheiro da igreja. Não, não existe só isso. Eu me converti há 25 anos atrás. Dia 19 de março agora, passado, fez 25 anos de crente. Dia 16 de abril, 25 anos de batizado, eu e o pastor. Desde que eu aceitei a Jesus e fui para a igreja, essa área de limpar a igreja, de limpar banheiro, eu sempre amei. Eu sempre amei, dediquei a minha vida a isso. Mas eu fiquei presa só nisso? Não, eu não fiquei. Poderia ter ficado, poderia ter continuado ali, só nisso. Mas hoje eu faço isso e graças a Deus, Deus me deu além daquilo que já tinha colocado no meu coração. Então é isso que o Senhor está procurando em mim e você. Aleluia. Não sejamos indiferentes ao que o Senhor tem nos chamado. Quando Atos capítulo 10, verso de número 1 em diante, a Bíblia diz que Deus mandou Pedro ir à casa de Cornélio, o Senhor estava dando uma experiência para Pedro naquilo ali tudo. Tudo era para tratar com Pedro. E aqui eu aprendo uma coisa, Deus nunca vai mandar você fazer aquilo que você gosta de fazer. Verdade. Deus sempre vai mandar você fazer aquilo que você detesta ou aquilo que você não é, meu coração não é voltado para isso. É isso que Deus tem que trabalhar, é nisso que Deus tem que mudar. Então, vai preparando o teu coração. A Bíblia diz que Pedro, Deus falou, vai até a casa de Cornélio, melhor dizendo, e ele foi a caminho da casa de Cornélio. No meio do caminho, Deus deu uma visão para ele. Ele via um lençol descendo do céu com um monte de répteis, e ele, sendo um judeu, jamais comeria coisa impura. E ele disse, o Senhor disse para ele, coma. Ele estava com fome, estava em jejum. A Bíblia diz que ele estava em jejum, teve a fome danada, o Senhor falou para ele, come. Ele falou, não vou comer, porque isso é imundo. Aí o Senhor disse para ele, como que você vai dizer que é imundo aquilo que eu já santifiquei? Então Deus estava trabalhando na vida de Pedro, e Pedro estava sendo indiferente à vontade de Deus. E por que isso acontece, irmão? Porque Deus, ele ama todos nós, aleluia. As indiferenças Deus quer trabalhar na nossa vida, mas nós não podemos ser indiferentes. E aqui nós estamos falando de pessoas que já estão no ministério, que estão no evangelho, e há muitas pessoas, há muitos ministros de Deus indiferentes à vontade de Deus. Deus está mandando ir para cá? Não, eu vou para cá, eu quero ir para cá. É teimoso, bate e vai bater cabeça, vai muitas das vezes se decepcionar e vai querer botar a culpa em alguém, vai querer dizer que a culpa é do diabo, que a culpa é disso, mas não é. Nós somos indiferentes à voz de Deus. Aleluia. Uma coisa é o diabo se levantar contra a nossa vida, outra coisa é nós sermos indiferentes à vontade de Deus, porque Deus usa os seus profetas, Deus levanta os seus servos, Deus levanta as suas profetisas para profetizar e para dizer qual é o caminho que Deus está querendo para a nossa vida, mas nós resistimos, somos indiferentes. Então Deus mostrou para Pedro que ele tinha que ser diferente, que o que Deus estava fazendo na vida dele era diferente. É verdade, pastor. E a gente começa a analisar, né? Às vezes tem pessoas que nem são evangélicos e eles marcam a sua passagem, não vou dizer o seu ministério, mas a sua passagem aqui na terra, e Deus está querendo isso de nós. Aleluia. Né? Eu vou falar de uma pessoa que não tem nada a ver com o evangelho, mas que nós, da nossa época, agora vamos saber que ele marcou a geração dele, que era o Ayrton Senna. Ele era simplesmente, né, um piloto, mas ele marcou a geração dele, ele fez o que era extraordinário. Por que ele morreu? Ele morreu porque ele entrou numa curva onde ninguém entrava do jeito que ele entrava, mas ele entrou e ele morreu, capotou aquele carro, morreu. Mas até hoje, 26 anos depois, ele é lembrado pelo que ele fez, pastor, pelo que ele viveu. Deixou um legado. Ele deixou um legado. E nós, no ministério, no chamado de Jesus, que foi Jesus que nos chamou, será que nós estamos também entrando no evangelho da maneira que outras pessoas não entraram? Da maneira que outras pessoas não marcaram a sua geração?
geração, eu já disse, né? O Billy Graham marcou a sua geração. Aleluia. Mas e nós fomos chamados pelo mesmo Deus, né? Deus, ele nos capacita também, basta nós nos colocarmos na presença do Senhor. O pastor Gileu colocou aqui, ó, chamado vai além de cargo, e é Verdade. isso, chamado vai além de cargo, né? Daniel, ele estava onde? Ele estava numa terra estranha, ele tinha saído do palácio, o homem vivia, era um jovem de 17 anos que vivia Aleluia. no palácio. Aí ele vai para Babilônia, ele se conformou com aquilo? Não, ele não se conformou com aquilo. Ele foi extraordinário, ele foi além do seu chamado. Bendito seja o Então, nome do querido, Senhor. é isso que Deus quer de mim e de você, né? Que nós vamos além daquilo que Deus já chamou para nós. Verdade. Se nós vemos algo para fazer, vamos fazer mais do que aquilo. A Bíblia diz que se nós fizermos só o que o Senhor mandou, o que está escrito, nós somos Aleluia. inútil. Então, querido, vamos além daquilo que nós podemos. Ah, pastora, mas eu já tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho tanta coisa, eu já carrego tanta carga nas minhas costas. Mas, querido, e a carga do Senhor? Ele diz que é leve, o fardo dele é leve. Tá pesado porque nós não estamos carregando o do Senhor, estamos carregando o nosso. Porque no momento que nós carregamos o do Senhor, pode ter certeza que é Ele que vai levar para mim e para você. Então vamos obedecer aquilo que o Senhor tem falado para nós e vamos ser uma pessoa extraordinária. Amados, Deus essa noite está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando com a sua igreja. Aleluia. Como disse o pastor Agileu ali, né? O chamado, ele vai além do cargo. O chamado, ele vai além de terno, o chamado vai além de gravata, o chamado púlpito, vai né, além de um púlpito, o chamado vai além disso aqui que nós estamos fazendo, de uma live, entendeu? A gente tem que aprender a entender isso, porque se a gente não entender, a gente se torna uma pessoa indiferente. Essa semana, esses dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa, né? Não vou citar aqui o nome, e é membro de uma determinada igreja, e com essa pandemia a igreja estava fechada e tá todo mundo dizendo, mas a igreja não pode abrir, a igreja está com essas restrições, tudo, a igreja também estava com alguns problemas, mas a igreja não estava fazendo uma live, a igreja não estava fazendo nada. E foram procurar o dirigente da igreja, o dirigente falou que não ia fazer live porque não era o hábito dele ficar falando diante de uma câmera. Tudo bem, eu entendo, eu respeito tudo isso, mas é o que eu quero dizer para os irmãos, que o chamado ele vai além disso. Aleluia. Isso aqui, agora nós estamos fazendo uma live, amanhã ou depois pode ser um outro caminho que Deus vai direcionar. Nós temos que estar preparados para aquilo que Deus vai colocando diante de nós, irmãos. E é esse a maior dificuldade dos cristãos hoje. É o que a Neuza disse. A pastora diz, às vezes aparece um problema, a pessoa já é o fim do mundo para ela já não quer mais servir a Deus, ela não quer mais buscar o Senhor, Deus está falando que vai dar vitória, mas ela está querendo estar sendo indiferente, que aonde está essa vitória que eu nunca vejo, mas nós precisamos saber que nós estamos dentro do crono de Deus, o tempo de Deus, o cronos de Deus é o tempo dele, e dentro do tempo dele nós só devemos aqui obedecer. A Bíblia diz, obedecei, é melhor obedecer do que o sacrificar. Então há muita gente se sacrificando e obedecendo menos. Verdade. Então, venhamos ser mais atentos à voz do Senhor. Por isso que no Evangelho de João, é o Evangelho que mais fala. João diz, aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Aleluia, Santo de Deus. Jesus. Irmão, ouvir a voz do Espírito Santo para pregar é uma coisa. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para caminhar é outra coisa. Ouvir a voz do Espírito Santo para permanecer é outra coisa bem diferente. Verdade. Amém? São coisas diferentes uma da outra, mas eu preciso estar sintonizado em todas. É verdade, pastor. E quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós escutamos a voz do Senhor e obedecemos, a nossa família é salva através disso. Aleluia. Então é isso que nós temos que entender e não ser indiferente ao chamado do Senhor. Porque através de nós, a nossa família vai ser salva. A Sandrinha, né, a cooperadora irmã Sandra, pregou ali na igreja domingo e ela dizia isso, né? Sobre o carcereiro e Paulo, né? E muitas das vezes, querido, Deus quer nos usar como usou Paulo, né? Para salvar os carcereiros, mas nós temos feito isso? Não, nós temos cruzado nosso braço. E quando nós obedecemos, a nossa família é salva. Eu me lembrei de Raabe. Raabe, quando os espias chegou ali, né, em Jericó, para destruir aquela cidade, né? Raabe, ela esconde ali os espias, como você conhece a história, e ela pede para ele só uma coisa. Eu só peço uma coisa, não destrua a minha família. Ela pediu para ela e para a família dela. E o que foi a ordem dada para ela? Qual foi a palavra dita para ela? Qual foi o chamado para ela? Fica dentro da tua casa, coloca um fio de escarlate pro lado de fora. Ele estava querendo dizer o seguinte: creia em Jesus, creia em Deus, e você e a sua casa vai ser salva. Toda a cidade foi destruída, mas ela e a família dela ficou ali
intacta. Por quê? Porque ela ouviu a voz de Deus. Ela não só escutou, mas ela ouviu a voz de Deus e colocou em prática aquilo que os espias haviam falado. Mais tarde, Deus vai honrar essa prostituta. É a palavra do Senhor ali, ó. Os publicanos e as prostitutas faz muito mais do que os religiosos. Verdade. Então, é isso que nós temos que entender. Raabe, agora ela casa com um príncipe, ela tem uma geração, ela entra na genealogia de Jesus porque ela ouviu a voz de Deus, ela escutou, ela não só ouviu, mas ela escutou e colocou em prática o que o Senhor mandou. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer que nós ouvimos, né? Muitas das vezes vem o medo, como aquele primeiro filho ali da história que o pastor leu. Vem o medo. Ah, Senhor, eu não vou. Mas logo tem que vir um arrependimento. Aleluia, não, eu vou, porque quem me chamou foi o Senhor. Quantas vezes Deus já mandou, falou pra mim, vai falar isso pra fulano. Eu falo, ah, Senhor, não vou não. Aí o Senhor puxa minha orelha de novo. Não, Senhor, já tô indo. Por quê? Porque se eu não obedecer, eu vou pagar o preço. E eu não quero isso pra minha vida. Eu quero ser uma pessoa extraordinária. Eu não quero viver o natural de Deus. Porque o natural todo mundo vive. Nós temos que aprender a viver o sobrenatural de Deus. É isso que Ele está querendo que cada um de nós possamos viver na presença dEle. Entender. Aleluia. Porque Deus tem o bom, o agradável e o perfeito. O bom, querido, é aceitar Jesus. O agradável todo mundo faz, mas o perfeito Deus está querendo que nós façamos para Ele. Ele quer muito além daquilo que nós já estamos fazendo. Então, queridos, que nessa noite você possa receber essa palavra no teu coração. Eu estava hoje conversando com a Neuza, esse mês que nós estamos iniciando agora, está comemorando assim, né? Faz 18 anos que nós mudamos aqui para Paranavaí. E aí hoje nós estamos buscando no calendário para ver que dia que foi, porque eu me lembro que nós mudamos para cá no dia 11 de setembro, era uma quarta-feira. Nós descarregamos a mudança depois do almoço aqui em Paranavaí, na casa da igreja. E eu sei que nós passamos a tarde mexendo com mudança. Na época até ajudamos a carregar a mudança do pastor Walter também no caminhão. Eu sei que nós ficamos com a mudança lá esparramada, mexe daqui, vai dali. Isso era uma quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, eu ainda avisei os irmãos, olha, vai haver culto na quinta-feira na igreja. Então nós estamos com a mudança toda desorganizada, tudo fora do lugar, mas mesmo assim a gente foi para a igreja fazer culto. E eu me lembro como se fosse hoje, porque está fazendo 18 anos isso. E ao mesmo tempo que está fazendo 18 anos que a gente mudou aqui para Paranavaí, hoje não, dia 11, vai fazer 11 anos que eu ganhei a primeira alma para Jesus aqui dentro de Paranavaí. Dia 12, né? Que no caso foi dia 12, a quinta-feira à noite. Eu me lembro que eu fiz o apelo depois da mensagem, a irmã Rosa, que está lá em Santa Catarina agora, que pode talvez estar nos assistindo, lembra disso. Agora, dia 11 de setembro, ela vai fazer... Dia 12 de setembro, ela vai fazer 18 anos de convertida na presença do Senhor. Deus. E eu me lembro que nós ganhamos uma alma na quinta, quando foi no domingo, mais uma alma veio na presença do Senhor. Mas por quê? Porque a gente não fomos indiferentes à voz do Senhor. Eu poderia talvez falar, não, a gente não vai fazer culto, a gente vai arrumar essa bagunça, arrumar a casa, fazer isso. Mas nós não estamos aqui para arrumar o agradável para nós. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E Deus tem pressa nesses últimos dias. E eu me lembro que naquele dia foi um dia muito feliz, eu guardo isso no meu coração. Sempre que a gente está é o primeiro lugar da gente numa cidade, a gente marca algumas coisas. E esse dia ficou marcado, pastor. Ficou mesmo, né? E é uma grande serva de Deus que vive sempre o extraordinário de Deus. Admiro muito, né, a irmã Rosa, ficou aqui conosco muito tempo, dirigiu a mocidade acho que quase 12 anos para nós e realmente ela faz além daquilo que o Senhor pede para ela, ficou marcado mesmo no nosso coração, pastor. E sempre, querido, sempre tem que ficar, porque quando a gente faz as coisas para o Senhor, é diferente, quando a gente obedece é diferente. Eu dizia isso, né, para as meninas que faz visita comigo, né? Às vezes a gente tá assim quebrada, a gente não tá sentindo bem fisicamente, né? E não digo espiritual, mas fisicamente às vezes a gente não tá passando bem, a gente tá cansado, o dia foi muito estressante, as lutas sufocam, mas você sai para fazer a vontade de Deus, você sai para fazer uma visita, você sai para atender o chamado de Deus, você se renova de uma tal maneira, você volta para casa glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Eu sempre desço do carro ali e agradeço a Deus, porque eu volto com uma força tremenda para começar o outro dia de novo e obedecer
obedecer a voz do Senhor de novo. E é isso que o Senhor, Ele está procurando de nós. Não vamos prometer muito para o Senhor, mas vamos fazer o bastante para Ele. Porque quando nós prometemos o muito, nós não fazemos o bastante. Verdade. Então vamos prometer pouco e fazer o bastante para Ele, que é isso que Ele está procurando de cada um de nós. Então, há muitas pessoas que elas querem abraçar o mundo com as pernas e às vezes não acaba fazendo Verdade. nada. Então, melhor você fazer pouco, mas com objetivo, e Deus vai te honrar e vai te Aleluia, abençoar em nome de Jesus. Jesus. Amém, queridos? Receba essa palavra. Vamos aqui orar. Quero orar pela tua vida em nome de Glória a Jesus. Deus. Senhor, nosso Deus Sim, e nosso Jesus. Pai. Senhor, eu quero aqui Sim, apresentar a Pai. vida de cada pessoa que está nos assistindo. Que o Senhor venha tirar toda a indiferença espiritual que haja no coração de qualquer pessoa, meu Pai. Pai querido, Pai amado, venha dar coragem, venha dar força, venha dar intrepidez, ó Deus. Tire esse medo, essa insegurança. Nós oramos, ó Deus, para que cada um que nessa noite está nos assistindo e nos ouvindo, meu Pai. ó Deus, venhamos ser mais obedientes e mais submissos à Tua voz, ó Pai. Porque o Senhor é Deus de palavra, o Senhor é Deus de vitória, Aleluia, para a vida de Deus. todos aqueles que creem e obedecem à Glória palavra a do Deus. Senhor. Por isso nós oramos e abençoamos em Aleluia, nome de Jesus. Jesus. Pastor, agradeça aí o pessoal que está na live com a Quero gente. agradecer aí o presbítero Almiro, que está aí ligadinho conosco. Aleluia. Que sempre faz o bastante para Deus. Isso é muito bom, presbítero. Me lembro da tua conversão também e da Paulinha, né? Marcou muito o nosso coração. Pastora Gileu, né? Que sempre também está ali na pegada junto conosco, na presença do Senhor. A irmã Marlene Leite, lá de Maringá. Deus abençoe, minha cheirosa. Que Deus Aleluia. abençoe muito a sua vida. A Elisângela, nós já tínhamos falado. O irmão Silvio Palácio, né? Com a irmã Valquírio. O Marcolino, pastor, que estava Amém. conosco. A irmã Cecília, o Montacal. O Camilo, meu irmão. Que Deus te Amém. abençoe, meu querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Vanessa também, Deus com a minha abençoe. netinha ali, a Sara. Nós vamos aí fazer a visita para os irmãos. É Nós estamos verdade. aí, mas nós vamos lá sim fazer uma visita. Os irmãos aguardem aí que a gente vai chegar verdade. e fazer uma visita. Essa semana nós estivemos fazendo visita para os novos convertidos que reconciliaram, né? O nosso amado irmão Stefani, né? Lá do Morumbi, nós fomos lá visitar. E o Zaqueu. O Zaqueu com a sua família também. Deus está aí abençoando aí, fortalecendo essas famílias. E os irmãos aí da igreja, aí na medida do possível, a gente vai chegando devagarzinho, levando a palavra em nome de Vamos Jesus. sim, nós vamos lá no Marcelo com a Vanessa, sim. A nossa pequena aí, dia 10, já faz 6 meses, gente. Olha como o tempo passa rápido. Aleluia. A Sarinha já vai estar fazendo 6 meses. E que Deus possa dar muita saúde para ela, muita bênção. Que Deus abençoe todos vocês, queridos, que ficaram aí ligadinho conosco. Quem nós não citamos o nome, nós não sabemos que está aí ligadinho na live. Que Deus abençoe você também. E eu profetizo um resto de semana aí abençoado para a tua vida, no teu trabalho, na tua família, na tua casa. Aleluia. Que se você estiver enfermo, Deus vai te curar. Se você estiver desempregado, Deus vai abrir uma porta de emprego. Se tiver algum problema no meio da família, Deus vai dar a resposta para você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Amém. Jesus. Queridos, quinta-feira nós temos aí culto. Quarta-feira à noite eu estou soltando aí a nossa lista de presença. Amanhã à noite, nosso amado irmão presbítero, irmão Juliano, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Aleluia. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.